Fala, meu povo, beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre desequilíbrios ambientais, vamos falar sobre poluição por substâncias não biodegradáveis. O grande problema desse tipo de substância é que, como o nome está sugerindo, essas substâncias elas não sofrem decomposição. Então, se elas não sofrem decomposição, elas vão se acumulando nos tecidos dos organismos e vão se concentrando ao longo das cadeias alimentares, trazendo prejuízo a esses organismos. Por conta disso, nós chamamos esse tipo de poluição de magnificação trófica ou amplificação biológica ou ainda biomagnificação, também chamado ainda de bioacumulação. Pessoal, o que normalmente aparece em prova relacionado a esse tópico, a magnificação trófica, é em relação à bioacumulação de substâncias mais conhecidas. Essas substâncias são substâncias organocloradas, um exemplo é o DDT, que é um tipo de pesticida, e metais pesados, como por exemplo o mercúrio. Tá? Lembra que o mercúrio, nessa forma aqui, inorgânica, ele basicamente é praticamente inócuo, na verdade, porque ele é pouco absorvido no nosso trato digestivo. Agora, quando ele reage com substâncias orgânicas, ele forma um íon chamado metilmercúrio, CH3Hg. Esse íon aqui, aí sim, se é um íon, né? Esse íon aqui, aí sim, se ingerido, ele pode provocar lesões nervosas que podem levar o indivíduo à morte, tá? Então, aí sim, na forma reagindo com substâncias orgânicas, o mercúrio pode ser muito prejudicial para os organismos vivos. E lembra que a concentração dele vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. E aí, olha só, em relação de forma bem simples, as questões relacionadas à magnificação trófica, elas basicamente vão sempre vir assim, ó. Imagina uma cadeia alimentar aqui: produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Pessoal, os menores níveis, as menores concentrações da tal substância não biodegradável vão estar sempre próximas aqui, ó, ao produtor. Enquanto que as maiores concentrações da substância não biodegradável vão estar sempre próximas aos últimos consumidores. Sempre assim. Então, normalmente as questões sempre vêm em cima desse raciocínio aqui. Ou elas vão te perguntar onde está as maiores concentrações da substância não biodegradável ou as menores concentrações da substância não biodegradável. Olha só esse esquemazinho aqui, ó, utilizando o DDT como exemplo. Está aqui uma cadeia alimentar representada nessa pirâmide. Observa que aqui no nível dos produtores, no primeiro nível trófico, a gente vai ter uma certa concentração aqui, ó, de DDT. À medida que eu chego aqui, ó, no último nível trófico, aqui, ó, nesse gavião ou nessa águia, a gente vai ter uma maior concentração aqui, ó, do DDT, tá? Então, normalmente as questões vão sempre trazendo esse raciocínio. E aí, veja, o DDT, por exemplo, quando ele entra nesse tipo de cadeia alimentar aqui, as aves, elas vão acabar ingerindo a alta concentração de DDT. Essa alta concentração, pessoal, torna os ovos dessas aves com a casca mais frágil. Consequentemente, como esses ovos têm a casca mais frágil, eles acabam quebrando antes do tempo correto de desenvolvimento
do embrião. Isso acaba aumentando o quê? A taxa de mortalidade desses animais, tá? Então, lembra disso, acaba aumentando a taxa de mortalidade desses animais, tá? Então, isso aqui é uma consequência do DDT nesse tipo de cadeia alimentar aqui envolvendo esses animais. Tá aqui um outro exemplozinho também com DDT, só que agora mostrando uma concentração numérica para a gente enxergar melhor. Então, olha só, DDT na água, olha só o nível de concentração do DDT na água, baixíssimo. À medida que ele vai entrando aqui na cadeia alimentar, ó, a concentração vai aumentando. Quando chega aqui nas águias, olha só, 25 ppm. Compare aqui o início de concentração com o final aqui da cadeia alimentar e observe a subida, né, a concentração exacerbada dessa substância não biodegradável. E esse raciocínio serve para qualquer substância não biodegradável, tá? Então sempre lembra, as menores concentrações vão estar próximas aqui aos produtores, as maiores concentrações vão estar próximas aqui aos últimos consumidores. Então, normalmente é isso que vai estar relacionado quando a gente fala em poluição por substâncias não biodegradáveis. Bom, em relação a efeitos de algumas dessas substâncias no corpo humano, a gente pode citar essa pesquisa aqui feita pela USP no Rio Tietê. Então, o que é que os pesquisadores perceberam? Os principais metais que estão aqui poluindo o Rio Tietê são cobre, o cobalto, o cromo e o zinco. Todos eles não são biodegradáveis, então, consequentemente, eles podem entrar ao longo da cadeia alimentar, se acumulando, chegando às suas maiores concentrações nos últimos consumidores. E aí, se o homem entrar nessa cadeia alimentar, você já sabe que a maior concentração desses metais vai estar no homem. E aí, por exemplo, aqui, ó, a figura trouxe o cromo. Pessoal, o cromo em excesso, ele tem efeito, olha só, cancerígeno. Quais os tecidos? E aí lembra, essas substâncias elas vão se acumular nos tecidos desses organismos, tá? Dependendo da substância, esse tipo de tecido pode variar. Eu falei para vocês que o mercúrio, quando ele está na forma de metilmercúrio, né, CH3Hg, ele vai se depositar, né, vai aumentando sua concentração ao longo da cadeia alimentar, mas ele normalmente vai se acumulando, por exemplo, no tecido nervoso, tá? No homem, por exemplo, ó, isso vai variar de acordo com o tipo de substância que você está considerando, né? Substância não biodegradável. Por exemplo, o cromo aqui, ó, ele vai se acumular principalmente no tecido renal e no fígado. Então, rins e fígado vão ser aí os principais locais onde vai se acumular aí, por exemplo, o cromo no homem, tá? Não significa dizer que ele não possa afetar outros tecidos. Tá aqui, ó, de novo o exemplo do cromo, ele pode afetar outros órgãos, principalmente aqui, ó, sistema nervoso também, tá? Mas ainda assim a fonte de acúmulo vai ser rins e fígado principalmente, certinho? Então, poluição por substância não biodegradável é relativamente bem simples. É claro, você não é obrigado a conhecer de fato cada sintoma, cada doença provocada por cada elemento não biodegradável desse daqui, não é? Não vai ser esse o objetivo dos vestibulares e do Enem. Basta que você entenda qual o raciocínio, qual o princípio ecológico que está por trás do efeito provocado por esses elementos aqui no ser humano ou em outros animais que são topo de cadeia alimentar. E o princípio, você já entendeu, é a magnificação trófica, não é? Por serem substâncias não biodegradáveis, elas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar, atingindo suas maiores concentrações nos últimos consumidores, certinho? Beleza? Então vai beber uma água, dá uma descansada e volta para você ver nosso próximo vídeo sobre nosso próximo desequilíbrio biológico, desequilíbrio ambiental que a gente vai estudar, tá?
Não deixa de curtir esse vídeo, deixa um comentário aí, alguma dúvida se você tiver tido sobre esse tópico, e até nosso próximo vídeo. Valeu! Fala, meu povo, beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre desequilíbrios ambientais, vamos falar sobre poluição por substâncias não biodegradáveis. O grande problema desse tipo de substância é que, como o nome está sugerindo, essas substâncias elas não sofrem decomposição. Então, se elas não sofrem decomposição, elas vão se acumulando nos tecidos dos organismos e vão se concentrando ao longo das cadeias alimentares, trazendo prejuízo a esses organismos. Por conta disso, nós chamamos esse tipo de poluição de magnificação trófica ou amplificação biológica ou ainda biomagnificação, também chamado ainda de bioacumulação. Pessoal, o que normalmente aparece em prova relacionado a esse tópico, a magnificação trófica, é em relação à bioacumulação de substâncias mais conhecidas. Essas substâncias são substâncias organocloradas, um exemplo é o DDT, que é um tipo de pesticida, e metais pesados, como por exemplo o mercúrio. Tá? Lembra que o mercúrio, nessa forma aqui, inorgânica, ele basicamente é praticamente inócuo, na verdade, porque ele é pouco absorvido no nosso trato digestivo. Agora, quando ele reage com substâncias orgânicas, ele forma um íon chamado metilmercúrio, CH3Hg. Esse íon aqui, aí sim, se é um íon, né? Esse íon aqui, aí sim, se ingerido, ele pode provocar lesões nervosas que podem levar o indivíduo à morte, tá? Então, aí sim, na forma reagindo com substâncias orgânicas, o mercúrio pode ser muito prejudicial para os organismos vivos. E lembra que a concentração dele vai aumentando ao longo da cadeia alimentar. E aí, olha só, em relação de forma bem simples, as questões relacionadas à magnificação trófica, elas basicamente vão sempre vir assim, ó. Imagina uma cadeia alimentar aqui: produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Pessoal, os menores níveis, as menores concentrações da tal substância não biodegradável vão estar sempre próximas aqui, ó, ao produtor. Enquanto que as maiores concentrações da substância não biodegradável vão estar sempre próximas aos últimos consumidores. Sempre assim. Então, normalmente as questões sempre vêm em cima desse raciocínio aqui. Ou elas vão te perguntar onde está as maiores concentrações da substância não biodegradável ou as menores concentrações da substância não biodegradável. Olha só esse esquemazinho aqui, ó, utilizando o DDT como exemplo. Está aqui uma cadeia alimentar representada nessa pirâmide. Observa que aqui no nível dos produtores, no primeiro nível trófico, a gente vai ter uma certa concentração aqui, ó, de DDT. À medida que eu chego aqui, ó, no último nível trófico, aqui, ó, nesse gavião ou nessa águia, a gente vai ter uma maior concentração aqui, ó, do DDT, tá? Então, normalmente as questões vão sempre trazendo esse raciocínio. E aí, veja, o DDT, por exemplo, quando ele entra nesse tipo de cadeia alimentar aqui, as aves, elas vão vão acabar ingerindo a alta concentração de DDT. Essa alta concentração, pessoal, torna os ovos dessas aves com a casca mais frágil.
Consequentemente, como esses ovos têm a casca mais frágil, eles acabam quebrando antes do tempo correto de desenvolvimento do embrião. Isso acaba aumentando o quê? A taxa de mortalidade desses animais, tá? Então, lembra disso, acaba aumentando a taxa de mortalidade desses animais, tá? Então, isso aqui é uma consequência do DDT nesse tipo de cadeia alimentar aqui envolvendo esses animais. Tá aqui um outro exemplozinho também com DDT, só que agora mostrando uma concentração numérica para a gente enxergar melhor. Então, olha só, DDT na água, olha só o nível de concentração do DDT na água, baixíssimo. À medida que ele vai entrando aqui na cadeia alimentar, ó, a concentração vai aumentando. Quando chega aqui nas águias, olha só, 25 ppm. Compare aqui o início de concentração com o final aqui da cadeia alimentar e observe a subida, né, a concentração exacerbada dessa substância não biodegradável. E esse raciocínio serve para qualquer substância não biodegradável, tá? Então sempre lembra, as menores concentrações vão estar próximas aqui aos produtores, as maiores concentrações vão estar próximas aqui aos últimos consumidores. Então, normalmente é isso que vai estar relacionado quando a gente fala em poluição por substâncias não biodegradáveis. Bom, em relação a efeitos de algumas dessas substâncias no corpo humano, a gente pode citar essa pesquisa aqui feita pela USP no Rio Tietê. Então, o que é que os pesquisadores perceberam? Os principais metais que estão aqui poluindo o Rio Tietê são cobre, o cobalto, o cromo e o zinco. Todos eles não são biodegradáveis, então, consequentemente, eles podem entrar ao longo da cadeia alimentar, se acumulando, chegando às suas maiores concentrações nos últimos consumidores. E aí, se o homem entrar nessa cadeia alimentar, você já sabe que a maior concentração desses metais vai estar no homem. E aí, por exemplo, aqui, ó, a figura trouxe o cromo. Pessoal, o cromo em excesso, ele tem efeito, olha só, cancerígeno. Quais os tecidos? E aí lembra, essas substâncias elas vão se acumular nos tecidos desses organismos, tá? Dependendo da substância, esse tipo de tecido pode variar. Eu falei para vocês que o mercúrio, quando ele está na forma de metilmercúrio, né, CH3Hg, ele vai se depositar, né, vai aumentando sua concentração ao longo da cadeia alimentar, mas ele normalmente vai se acumulando, por exemplo, no tecido nervoso, tá? No homem, por exemplo, ó, isso vai variar de acordo com o tipo de substância que está considerando, né? Substância não biodegradável. Por exemplo, o cromo aqui, ó, ele vai se acumular principalmente no tecido renal e no fígado. Então, rins e fígado vão ser aí os principais locais onde vai se acumular aí, por exemplo, o cromo no homem, tá? Não significa dizer que ele não possa afetar outros tecidos. Tá aqui, ó, de novo o exemplo do cromo, ele pode afetar outros órgãos, principalmente aqui, ó, sistema nervoso também, tá? Mas ainda assim a fonte de acúmulo vai ser rins e fígado principalmente, certinho? Então, poluição por substância não biodegradável é relativamente bem simples. É claro, você não é obrigado a conhecer de fato cada sintoma, cada doença provocada por cada elemento não biodegradável desse daqui, não é? Não vai ser esse o objetivo dos vestibulares e do Enem. Basta que você entenda qual o raciocínio, qual o princípio ecológico que está por trás do efeito provocado por esses elementos aqui no ser humano ou em outros animais que são topo de cadeia alimentar. E o princípio, você já entendeu, é a magnificação trófica, não é? Por serem substâncias não biodegradáveis, elas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar, atingindo suas maiores concentrações nos últimos consumidores, certinho?
Beleza? Então vai beber uma água, dá uma descansada e volta para você ver nosso próximo vídeo sobre nosso próximo desequilíbrio biológico, desequilíbrio ambiental que a gente vai estudar, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, deixa um comentário aí, alguma dúvida se você tiver tido sobre esse tópico e até nosso próximo vídeo. Valeu!